Bom, antes de começarmos, vamos passar alguns avisos para vocês aqui. Para aqueles que vêm pela primeira vez, a nossa casa trabalha todos os dias. Às segundas e quintas, palestras e passes às 8 horas da noite. Às terças-feiras, palestra dirigida aos dependentes químicos. Normalmente ele não vem, então vem os familiares, os pais, os parentes. Às quartas-feiras, às 2 horas da tarde, palestra e passes. Às quintas, neste horário. Sextas-feiras nós temos aula, né? Já começaram as aulas. Ainda não começaram. Mas nós temos aulas aqui do curso de aprendiz do Evangelho. E aos sábados nós temos palestras e passes às 17 horas. E sendo que a cada 15 dias nós saímos para distribuir lanches e sucos para o pessoal aqui que ficam debaixo das pontes, dos viadutos, aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, aqui nas redondezas. Isso a cada 15 dias. Deixa eu ver se eu esqueci. A partir de janeiro faremos inscrição para o primeiro ano do curso básico de Espiritismo. Quem tiver interesse de se matricular, passar no plantão de atendimento. O curso é gratuito. E às sextas-feiras. Bom, antes vamos fazer a nossa prece e depois o tema de hoje, Luiz Henrique. Falatórios. Nossa. Bom, vamos então às nossas preces iniciais. Vamos agradecer a Deus por podermos estar aqui mais um dia, após um dia de trabalho, com a consciência tranquila de termos cumprido o nosso dever. Vamos pedir aos mentores desta casa e a todos aqueles que nos acompanham, que nos orientam, que possamos fazer um bom trabalho e atender todos aqueles que aqui vêm em busca de auxílio, em busca de uma melhoria em sua vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Bom, a palestra de hoje, Luiz Henrique vai proferir, chama-se Falatórios, né? Do livro Bom, tudo bem. Então vamos lá. Deixa eu falar. Bom, boa noite a todos. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui para mais uma noite de palestras em que podemos trocar aqui experiências, conhecimentos, porque como sempre falamos, quem está aqui não é o dono da verdade, né? Não é ninguém que está acima de quem está ouvindo. Pelo contrário, somos todos irmãos, estamos todos no mesmo nível, é apenas alguém que estudou um pouco mais a respeito do tema, né? Que se debruçou, que fez algumas reflexões, e sempre à luz da doutrina espírita. Né? Agora eu lembrei o nome do livro, Seara Divina. Né? Vinha de Luz, aliás, Vinha de Luz, do livro, esse tema foi retirado do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, e ele se chama Falatórios. E aqui, aliás, são vários os livros do Emmanuel, e todos com conteúdo muito apropriado para os nossos dias. A gente sempre pode refletir muita coisa e utilizá-lo para a nossa aplicação no dia a dia. E para que tudo isso? Para nos tornarmos pessoas melhores, para vivermos melhor em sociedade, para convivermos melhor com os nossos parentes, os nossos amigos, no nosso ambiente de trabalho, enfim, qualquer lugar que estejamos. E com isso também nós vamos nos melhorando, vamos progredindo, que é para isso que estamos aqui. E, como sempre, todos os temas, como sempre, muito atuais, mas esse realmente dá o que falar, né? Porque realmente essa questão dos falatórios é algo que nos atormenta, que nos acompanha durante o dia, durante os nossos dias. E realmente isso às vezes traz muitos problemas, né? Muitas inquietações e muitas discussões. Então é importante nós refletirmos um pouco sobre isso. E aqui, Emmanuel, ele começa comentando
um trecho da epístola de Paulo aos Timóteos. É a segunda epístola de Paulo aos Timóteos. É um trecho em que ele diz: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E aí, quando a gente vai ver o Evangelho, aqui nas epístolas de Paulo, é o seguinte: essa segunda epístola, a informação que nós temos é que ela teria sido a última epístola, uma das últimas que Paulo escreveu, quando ele já estava na prisão em Roma. E nós sabemos que depois ele foi, mataram ele, enfim. Mas essa foi uma das últimas que ele escreveu. E Timóteo era um dos que o acompanhava. Até quem leu Paulo Estevão, quem ainda não leu nós recomendamos, mas para quem já leu, Timóteo estava sempre junto a ele. E nesse período ele estava na comunidade, porque eles iam formando essas comunidades nos vários lugares que eles passavam, e Timóteo estava em Éfeso. E aqui, esse capítulo, e como sempre, Paulo fazendo observações, aconselhamentos, a doutrinação, para todos das comunidades cristãs. E graças a Deus nós ainda temos esse material até os nossos dias, e nós percebemos que ele é muito atual, que ele é sempre aplicado para todos nós. E Paulo diz aqui nesse trecho: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena. Então ele comenta muito outras coisas, mas enfim, o que ele recomenda aqui para Timóteo, para toda a comunidade, é que as pessoas, elas não fiquem com conversas, com falatórios desnecessários, para não trazer contendas e brigas e desentendimentos, porque é o que ele diz aqui, que isso vai trazer maior impiedade. E impiedade é a falta de piedade, é a falta de misericórdia, é a falta do perdão, a falta da compreensão. Então é isso. E aí, quando a gente vai fazer essa reflexão do que Paulo disse naquela época para os nossos dias, então nós vamos falar a respeito dessas conversações, das conversações inúteis, dessas conversações perversas. E aqui Emmanuel, quando ele vai comentar esse trecho, em primeiro lugar ele ressalta a evolução da ciência. Então ele traz também a questão da preocupação que todos, pelo menos até hoje, a preocupação que há com o álcool, com a sífilis, é o que ele comenta nesse trecho. Então, quer dizer, enfim, a ciência, as pessoas preocupadas em combater os males físicos, todos os problemas que assolam aí a sociedade. Então, hoje em dia, também tem a questão das drogas, incluindo aqui mais no álcool. Naquela época era a sífilis, hoje nós temos a AIDS. Então, houve uma atualização aí dos problemas, Mas, enfim, estamos sempre à volta. E a gente percebe a ciência sempre preocupada em buscar soluções para as doenças, buscar a cura, enfim, para que todos nós possamos viver de uma maneira melhor, mais tranquila, com saúde, mais serenos, Mas aí Emmanuel, ele faz essa reflexão. E a nossa língua, como é que anda? E aí ele vai nos mostrar a destruição que ela também causa em nossa sociedade. Então aí vão entrar as maledicências, vai entrar a calúnia, vai entrar essas conversações fúteis, inúteis, que só fazem as pessoas perderem tempo, perdendo oportunidade de crescerem, de se evangelizarem, de praticarem bem, de falarem algo edificante. Ele também vai nos falar que o mal que isso pode causar. Porque se nós não utilizarmos bem as palavras, nós podemos realmente acabar com uma pessoa, acabar com uma família, acabar com uma sociedade, iniciar uma guerra, simplesmente pelo uso da nossa palavra. E aí a gente vai perceber que, apesar desse progresso todo da ciência, a gente ainda vê muito essa questão dessas conversações perigosas
na nossa sociedade. Então, quer dizer, não mudou muito daquela época, de quando Paulo esteve aqui, mais ou menos por volta, né, no começo lá da era da cristã, até 60 e poucos, depois de Cristo. Olha quantos séculos já não se passaram, e tudo o que ele disse continua atual, continua sendo aplicado para nós. Então, infelizmente, a gente não viu uma evolução da sociedade em termos morais. Em tão pouco tempo, em coisa de menos de um século, houve um progresso tão grande da ciência, tão gigantesco quando a gente olha para trás, principalmente nessa época, mas a gente não viu esse acompanhamento sob o aspecto moral. E aí há mais variadas razões. Enfim, Jesus, ele deixou a sua mensagem, deixou o evangelho, deixou as parábolas, os seus ensinamentos e, sobretudo, a lei do amor. Infelizmente, ao longo do tempo, as pessoas foram deturpando isso, foram utilizando a seu favor, foram procurando benefícios próprios, não se preocupando com o próximo, não se preocupando em integrar todas as pessoas, em harmonizar todas as nações, uns querendo ser melhores que os outros, querendo ter mais que os outros, querendo ser superiores, ao invés de todos nós nos conscientizarmos que somos todos irmãos, que estamos todos juntos, que nós não vamos conseguir crescer e progredir enquanto alguém estiver passando fome, enquanto alguém estiver na miséria, enquanto alguém estiver chorando. Então, precisou de todos esses séculos aí de sofrimento, de atraso, de estacionamento, para que depois viesse a doutrina espírita. E viessem os espíritos nos esclarecer, como que tirar um véu de muitas coisas que Jesus não pôde dizer naquela época, que as pessoas não compreenderiam, ainda não estavam preparadas. Então os espíritos vêm nos mostrar a verdade, rediviva. Para quê? Para nos alertar, meio que para nos sacudir mesmo. Olha, está na hora de nós começarmos a mudar. Nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, não é um mundo onde o bem vai começar a imperar, não é um mundo onde vai haver mais harmonia, mais paz, mais saúde. Então, está na hora de nós começarmos a nos preparar para esse mundo. Porque senão vai acontecer, naquela seleção que a espiritualidade já vai fazendo, da progressão dos mundos, de nós irmos para mundos inferiores. E como todos nós aqui não queremos, não é mesmo? Nós queremos sempre progredir para mundos melhores, então é chegado o momento de nós fazermos essas reflexões. E aí a gente percebe que essa questão da conversação, dos falatórios, ela é muito comum na nossa sociedade. Então a gente vê isso todo instante. Nós percebemos isso na nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho. Então, se nós pararmos para pensar, às vezes quando estamos no ônibus ou no metrô, se estamos sozinhos, se pararmos um pouquinho, prestar atenção nas conversas das pessoas em volta, geralmente elas estão falando de outras pessoas. E aí vem a maledicência, vem a calúnia, cada coisa que a gente não ouve. Mesmo quando estamos, às vezes, num círculo aí de amigos ou de colegas de trabalho, infelizmente isso ainda é muito dominante. A gente ainda vê que é muito comum. E aí nós, enquanto espíritas, enquanto seguidores dessa doutrina maravilhosa, de tudo isso que Jesus vem nos dizer, dos espíritos, como nós vamos nos portar diante disso? Qual é o nosso papel diante de tudo isso? E aí nós temos que voltar um pouco. E para isso, nós só vamos conseguir nos modificar também, tentar. Não estamos falando aqui de uma hora para outra, todos nós vamos ser santos, perfeitos, vamos sair aqui com asinhas daqui e todo mundo sair voando. Não é isso. Mas, pelo menos, para nós irmos progredindo, melhorarmos um pouco mais a cada dia. E aí, quando nós chegamos aqui, nós conhecemos a doutrina, e uma das primeiras coisas que a gente ouve é a questão da reforma íntima, da nossa melhoria interior, de que nós devemos aparar as nossas arestas, devemos deixar de lado as coisas negativas, todos aqueles sentimentos ruins, e cultivar os pensamentos bons, os sentimentos bons. E aí isso nada mais é também do que uma reforma íntima, nós cuidarmos das nossas conversas. Nós também aprendemos que
nós somos um espírito, né? Nós animamos um corpo, estamos num corpo físico, né? Cada um aqui tem o seu corpo físico quando reencarna, mas a nossa essência é o espírito. Temos o perispírito, que liga a nossa alma, né? O nosso espírito ao corpo, enfim. Então, nós temos toda essa compreensão da reencarnação, nós sabemos que estamos aqui de passagem, que, dependendo dos nossos atos, nós iremos agravar ou não a nossa situação, e que vamos precisar retornar quantas vezes forem necessárias para que possamos nos melhorar, até que possamos, né, ter condições de chegar a mundos melhores. Então, nós vamos tendo todas essas noções. E aí, uma das coisas que a gente percebe também é que, quando nós falamos nessa questão das falas, né, tudo bem que o corpo físico, né, sai a voz, tem todo aquele processo físico, biológico, que nós entendemos, compreendemos, as cordas vocais, a questão do pulmão, uma série de coisas, né, físicas, biológicas. Mas o que está por trás de tudo isso? E aí nós percebemos que o que é? É o espírito. Né? É o espírito que está por trás, que anima tudo isso, que é o responsável pelo conteúdo daquilo que nós dizemos. Né? Então, se nós vamos dizer algo de bom, se nós vamos dizer algo de ruim, se vamos prejudicar o outro, se vamos ajudar e consolar, isso só depende do nosso espírito. E aí, nessa questão da evangelização, que é o que nós buscamos aqui também, nos evangelizar, conhecer um pouco mais a respeito de Jesus, procurar imitar o seu exemplo, que ele nada mais foi também do que um exemplo para todos nós seguirmos. Né? Nós aprendemos bons ensinamentos edificantes que vão nos ajudar no nosso dia a dia. E aí, nessa questão da evangelização, Jesus também se referiu a essa questão. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, ao item 8, em que Jesus diz que não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração e é o que torna o homem impuro. Então, esse trecho está no Evangelho, e no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo que é do Bem-aventurados os puros de coração. E aí, aqui também tinha uma outra questão, porque os fariseus, né, todos aqueles seguidores da lei e da religião da época, queriam testar, né, sempre tentando pegar Jesus, né, de alguma maneira. E aí eles falando, né, se eles não teriam que guardar o sábado, né, que os judeus, dentro das regras deles, que eles não poderiam, né, teriam que lavar a mão antes e tudo mais, e não comer determinados alimentos, enfim, uma série de regras, né, que eles até hoje, né, ainda têm. E aí Jesus, né, não estava nem um pouco preocupado com isso, né, e eles vendo isso, eles questionaram. E ele, na sua superioridade, né, e na sua sabedoria, ele sempre, né, tem aquela resposta perfeita, que é o que ele diz, que a gente não tem que se preocupar com o que entra, né, pela nossa boca, mas sim com o que sai. E aí essa questão da pureza do coração, que é bem-aventurados os puros de coração. E aí sim entra essa questão dessa nossa modificação, né, de nós modificarmos o quê? O nosso espírito. Por quê? Nós só vamos conseguir alterar essa questão da conversação, né, toda, se nós cuidarmos do nosso espírito, que é a causa de tudo isso. Né? Então, a partir do momento em que nós vamos nos melhorando, vamos nos modificando, muita coisa vai mudando na nossa vida. Né? Nós começamos a rever as nossas companhias, aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Né? Muitos acabam se afastando, né? Porque eles começam a ter outras atitudes que não é mais a nossa. Né? E assim, muita coisa a gente consegue mudar rápido e fácil. Né? Graças a Deus. Né? Muita coisa a gente já consegue evitar, a gente já conseguiu superar. Essa questão da conversação aqui, desse falatório, é mais complicada. Porque, como nós já falamos, está em todos os meios, né? Em todo lugar. E aí, para estarmos livres disso, nós teríamos que nos isolar, né? Numa ilha deserta. Mas nós somos seres sociáveis. Né? Nós precisamos nos relacionar uns com os outros. Por quê? É assim que nós vamos crescer também. Nós vamos nos desenvolver. Tanto que se nós deixarmos uma criança, né, numa ilha, ficar sozinha, sem contato, né, ela não vai aprender, ela não vai saber falar, não vai saber se comunicar, não vai desenvolver a sua inteligência.
né? Inclusive há casos de crianças, né, que, enfim, sei lá, macacos criaram, cuidaram e tudo mais, que a gente vê essa questão, né? Então a gente precisa realmente se socializar, precisa conviver. E é também nessa convivência que nós vamos corrigindo essas arestas, aparando, que um vai aprendendo a respeitar o outro, a enxergar o outro, que ele vai vendo que ele precisa respeitar o espaço do outro, se ele também quiser ser respeitado, né? E aí nós vamos ter também as leis para estarem regulando tudo isso, porque, né, infelizmente, nós ainda não estamos naquele estágio em que todos sabem respeitar isso, então nós precisamos da lei, desse Estado, muitas vezes um Estado até forte, né, que possa realmente saber cuidar, separar essa questão e proteger também o mais fraco, né? E aí, mas enfim, se nós estamos aí convivendo no meio de tudo isso, como que nós vamos nos portar, né? Afinal, nós vamos ser espíritas, nós vamos nos dizer espíritas só dentro do centro, né? É só aqui que nós vamos ser bons, que nós vamos ser cordiais, que nós vamos ter boas palavras. Não, né? Se nós somos espíritas, somos cristãos, é em qualquer lugar, né? É sempre. E é isso que a doutrina sempre está nos martelando e fazendo com que nós reflitamos, né? Que nós não somos cristãos espíritas só quando estamos no centro, né? É todo instante nós devemos realmente colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo, né? Tudo aquilo que o Mestre Jesus nos passa. E aí, algumas dicas, né? Algumas providências que nós podemos tomar quando isso acontecer. Por quê? Em primeiro lugar, a gente tem que tomar cuidado para não entrar nessa vibração, né? Porque nós sabemos, e claro, existe a vibração do bem, a vibração do mal, né? Várias sintonias aí. Então a gente não pode se sintonizar, em primeiro lugar, não se deixar envolver com isso, né? E aí, em primeiro lugar, então, vamos evitar, não vamos falar. Se a gente ouvir, vamos ficar quieto. Se alguém perguntar, não vamos responder. Não vamos alimentar, né, esse mal. Pelo contrário, se nós pudermos, né, quando nos questionarem, ou tendo uma oportunidade, se tiverem, por exemplo, falando mal de alguém, de alguma situação, vamos procurar ressaltar uma qualidade da pessoa, vamos procurar ver o lado bom, né, de alguma situação, para que não fique aquela energia negativa, para que isso não possa piorar ainda mais a situação. É interessante como isso vai se modificando. Pode parecer difícil, né? Pode parecer, mas eu acho que sou só eu ali no meio. Mas uma pessoa já alterando a vibração, essa vibração, ela já consegue operar milagres, né? Ela já consegue transformar o ambiente. E isso realmente a gente vê na prática, né? Muitas vezes a gente, em algum ambiente, quando nós não estamos, né, falando mal, quando procuramos falar o bem, as pessoas até elas ficam até sem graça, né? Elas se intimidam e realmente a conversa se altera, né? A vibração do lugar se modifica. Isso a gente vê na prática, né? Eu já tive essa oportunidade, espero que todos já tenham tido ou que todos venham a ter, né? Enfim, mas só isso não é o suficiente, né? Como nós falamos, nós temos que cuidar do nosso espírito. E para isso, vamos vigiar os nossos pensamentos, né? Vamos cuidar do nosso interior, antes de mais nada. Porque essa questão da conversação, daquilo que nós colocamos para fora, é só uma exteriorização daquilo que é do nosso espírito, né? É falando que nós vamos demonstrar realmente quem nós somos. Nós podemos até maquiar um pouco durante algum tempo, né? Durante alguns minutos, mas ninguém consegue enganar o outro por tanto tempo. Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos realmente demonstrar quem nós somos. E aí, nós modificando o nosso pensamento, nos tornando pessoas melhores, naturalmente isso vai acontecer, né? Nós só vão sair palavras boas de nossas bocas, né? E prova disso é que nós estamos aqui, né, falando meia hora, né, muitas vezes podemos falar 1 hora, só falando coisas boas, só falando no bem, né? E isso é possível, né? Não vamos generalizar também, como é bom aqueles momentos em que nós estamos, né, numa roda de amigos ou de parentes, tendo algumas conversações interessantes, edificantes, como isso nos faz bem, né? Nós nos sentimos melhores, nos sentimos revigorados.
E essa questão da língua, né, até é uma história aqui interessante, que a coisa mais doce e mais amarga. Conta-se que um rei pediu a um de seus servos o seguinte: vá mundo afora e encontre a coisa mais doce da terra, do ar e do mar. O servo pôs-se a caminho e pensou nas possíveis coisas doces que poderiam ser servidas ao rei. Decidiu comprar uma língua bem tenra e delicada. Chegando de volta ao palácio, preparou-a para o rei como um delicioso manjar. Levou ao rei e disse: eis a coisa mais doce deste mundo. O rei ficou muito satisfeito com o prato à base de língua, preparado pelo servo. Então disse o rei: trouxeste a coisa mais doce. Quero experimentar agora a coisa mais amarga e azeda que existe sobre a face da terra. Novamente o servo pôs-se a caminho e, após muito pensar, outra vez comprou uma língua e a preparou para o rei. Surpreso e satisfeito, após experimentar também este segundo prato, disse o rei: como a coisa mais doce me serviste uma língua, e como a coisa mais amarga e azeda me trouxeste também uma língua. Foste um sábio, parabéns. O servo respondeu: meu rei, existe por acaso algo mais doce do que a língua e mais amarga do que ela? Então, assim, é figurativa, claro, né? Mas é muito ilustrativa essa história, porque é bem isso, né? A língua, né? Nós podemos usá-la para o bem, falar coisas doces, coisas meigas, podemos incentivar alguém, podemos consolar, ou realmente pode ser algo amargo, né? Pode ser algo que venha ferir o próximo, pode ser algo que venha destruir o próximo, pode ser algo que venha magoar, enfim, realmente trazer uma energia ruim, e aí realmente vai ser uma coisa bem amarga, né? E é isso, a gente pode usá-la, né, para o bem, para o mal, vai depender aí do nosso espírito. E aí, quando usamos para o mal, nós também já aprendemos essa questão da ação, da reação, nós vamos também sofrer as consequências. E aí, não querendo generalizar, né, porque cada caso é um caso, mas, por exemplo, aquelas pessoas que reencarnam, por exemplo, mudas, né? Por quê disso? Pode acontecer de um ou outro caso, né, da pessoa não ter utilizado bem a sua língua em outra reencarnação. Então ela pode ter sido tão maledicente, pode ter destruído tantos lares, pode ter acabado com a vida de tantas pessoas, né, até de uma sociedade, de uma nação inteira, que ela veio, né, sem poder falar, sem poder utilizar a sua língua. Até para valorizar. Né, para valorizar e para realmente se reeducar. Né? Mas como nós já falamos, não vamos generalizar. Né? Sem contar as obsessões que isso pode causar, né? Que aliás acaba sendo muito comum, porque é claro que muitas vezes o outro, quando fica sabendo, né, de uma calúnia, né, quando fica sabendo do que o outro disse, ele não vai gostar, né? Se é uma pessoa cristã, se é um espírita, ele vai saber perdoar, né? Vai entender a limitação do outro, né? O estágio que o outro ainda está, a falta de compreensão, vai tentar compreender, né, a situação do outro e vai perdoar. Mas, se a pessoa não for, né, uma cristã, não for espírita, e não souber perdoar, esquecer, isso pode gerar uma obsessão. E aí, né, mesmo encarnados, já vamos ter brigas aí, lógico, vão ter processos criminais, cíveis, isso só para falar no âmbito da justiça, né? Sem contar os pensamentos negativos, aquele desejo de vingança, de praticar o mal, e aí pronto. Né? Já começou aí um processo em que as pessoas têm que buscar a reconciliação, têm que buscar consertar isso, porque se o outro, o desafeto desencarnar, essa questão vai se tornar muito mais complicada depois, né? Aí é uma outra palestra, né? Enfim. E aqui no Pão Nosso também, Emmanuel, ele nos fala dessas más palestras, né? E é o que ele nos diz, que a conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna.
Em seu berço ignominioso nascem os fantasmas da calúnia, que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos, cujas preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. Isso aqui é só para mostrar, né, o mal que essas más conversações pode causar. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem em todos os lugares a perseguição implacável. Imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. É o que nós já falamos. Aquele que realmente se diz cristão, né, que vai atrás desses ensinamentos de Jesus, que procura se transformar, fica mais fácil, né, dele eliminar essas palavras aviltantes, controlar os seus pensamentos e ações. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recursos para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Então é isso, meus amigos, é essa mensagem, né? Vamos refletir sobre o uso da palavra no nosso dia a dia e vamos sempre procurar usá-la para o bem, para consolar o próximo, para ajudar, para orientar. E quando surgir, né, essas tentações aqui, esses problemas no meio do caminho, vamos realmente controlar a nossa língua, né? Vamos procurar falar coisas positivas e eliminar os pensamentos negativos, né? Sempre que surgir algum pensamento, vamos tentar, né, eliminá-lo mesmo, buscando o pensamento positivo. Essa é uma atitude que nós devemos buscar, e isso com frequência no nosso dia a dia. E realmente nos compreender, porque a partir do momento que nós nos compreendemos, né, que nós entendemos tudo que se passa à nossa volta, nós também vamos conseguindo aceitar tudo que acontece e vamos conseguindo realmente nos modificar e nos transformar. Então é essa a mensagem da noite. Muita paz a todos. Se alguém tem alguma pergunta para o Pedro Henrique, momentinho. Quando a gente está frente a um ato mau que o indivíduo pratica, né? Nós, então, precisamos ter cuidado na repreensão, né? Né? Quando alguém... Não, sim, eu acho que a gente sempre é o tem que exemplo usar... do Cristo, né? Exatamente. Que o Cristo repreendia os fariseus e os escribas, né? Pelos atos que eles praticavam, né? Então nós precisamos ter um cuidado, né? Exatamente. Cuidado mesmo porque nessa repreensão, né? Sim. Que às vezes pode ser útil, né? Também, como você fala, depende do indivíduo, né? Se o indivíduo acha que ele é que está certo, né? Os deixa outros ele. Errados, né? Deixa Aí, não então, adianta é difícil, né? É difícil. Sim, como disse Paulo, Kardec também, que é o Espiritismo, não adianta a gente ficar discutindo, né, sobre tudo a questão religiosa, né? Então, se a pessoa quer se esclarecer, né, se ela quer ouvir alguma palavra amiga, tudo bem. Mas se for para ficar discutindo, aí não compensa, né? E também essa questão da repreensão. A questão da repreensão, eu acho que é muito mais eficaz nós transformarmos o outro através do nosso exemplo, das nossas atitudes. Então não é falando que vai resolver. E também, claro, se às vezes você precisa falar, nós temos que tomar cuidado com as palavras que nós vamos utilizar, sem dúvida.
Porque isso, senão não vai ser cristão, né? Dependendo de como nós utilizarmos, nós vamos estar ofendendo o outro. E isso não vai ajudar, pelo contrário, né? Só vai atrapalhar. Todos vão aprender, todos têm oportunidade, né? Ainda que o outro queira seguir outro caminho, é o livre-arbítrio dele, né? Ele tem o direito. Agora, quem somos nós para obrigá-lo? E realmente vai ser a vida que vai ensiná-lo, né? É no dia a dia, vai ser com sofrimentos, né? Com as decepções, com a miséria, com uma série de questões que ele vai, com a dor, que ele vai se transformar. Se a pessoa não aprende, né, pelo amor, infelizmente vai ser pela dor. Quer dizer que então as nossas palavras precisam passar pelo crivo da razão e da lógica antes de serem proferidas. Exatamente. É como uma pedra, uma vez que se atirou, não tem como, ela vai lá e destrói ou estraga o que tiver pela frente. Ou como aquela história, né, que você pegar uma folha e jogar, né, e cai, jogar de uma torre e tentar pegar os pedaços. Nunca mais, assim não tem como. Então é uma palavra mal utilizada, né? A palavra você mal colocada. É muito difícil depois você consertar isso. Não tem mais conserto. Não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Como diz, passar pelo crivo da razão, da lógica, isso. Filtrar antes de... Isso. E a transformação nossa, né, do espírito. Isso vem do espírito. A questão da evangelização mesmo. Do interior, né? Transformação vem do interior. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu soube que outra pessoa fez um trabalho a um companheiro meu. E o que eu devo fazer para que isso se desfaça, ou não sei nem que palavras usar. O que eu devo fazer para ajudá-lo? Em primeiro lugar é isso, a gente não desejar o mal, né? Não procurar vingança ou acertar as contas, né? Ah, não, porque agora ele tem que pagar o que ele fez, não é isso. Então, em primeiro lugar é o perdão, né? Nós só temos que perdoar, 70 vezes 7, incondicionalmente, isso é muito importante. É realmente não desejar o mal da pessoa, não ter sentimentos negativos, porque senão nós vamos nos ligar a essa pessoa, né? Em segundo lugar, é cuidarmos de nós, como nós já falamos, do nosso espírito. Então, muitas vezes, o mal já está feito, né? Alguém já saiu prejudicado, e aí nós vamos cuidar de levantarmos, não é? De seguirmos o nosso caminho, né? De retomarmos a nossa vida, cuidarmos da nossa saúde, do nosso intelecto, da cabeça, da parte espiritual, nos fortalecermos, nos reequilibrarmos. E aí nós vamos, então, vir ao centro, né, assistir às palestras, vamos ter leituras edificantes, vamos fazer o evangelho no lar, uma série de atitudes positivas que nós podemos fazer para que possamos estar no bom caminho. Se nós caímos, se alguém nos prejudicou, nós podemos, né, nós podemos levantar, que nós temos a ajuda do plano espiritual, dos espíritos que estão sempre ao nosso redor, nos auxiliando, nos amparando. Nós temos a ajuda dos nossos amigos mesmo, né, encarnados, parentes, sempre há aqueles que estão ao nosso lado, né? Então vamos nos fortalecer nisso e seguir o nosso caminho. Mesmo que isso seja a palavra dizer voodoo, sei lá, uma coisa assim. Oi? Que foi feito. Hã? Voodoo. Não, sim, não importa, porque é o que nós já falamos, nós temos que nos fortalecer. A partir do momento que nós estamos bem, não é? Que nós estamos fortalecidos, nada vai nos pegar, né? Nada vai nos atingir. Por quê? Aí é um problema depois da pessoa que fez isso, né? Ela que vai ter que responder, né? Então, a partir do momento que nós estamos equilibrados, que nós estamos fortalecidos, que nós estamos no bem, nós estamos vindo ao centro, fazendo um tratamento, estamos fazendo o evangelho no lar, cuidando do nosso lar, nós estamos fortalecendo o nosso lar. Então, mesmo que tenha acontecido isso, né, algo do plano espiritual aí,
os espíritos, os nossos mentores, os bons espíritos também vão nos proteger. Nós não estamos desamparados. Tá? Obrigada. É para você isso que eu vou falar. É para você. A pessoa que faz o mal é mais prejudicado. Quando você não dá ouvidos a esse tipo de coisa, perdoa com o teu coração, você se elevou um pouco mais, um degrauzinho um pouco maior. Você fica com o teu espírito mais apaziguado, você fica melhor. Quando você perdoa essa pessoa que fez o mal, essa que fez o mal, ela contraiu uma carga para ela. Já não é uma responsabilidade sua, você não tem que se preocupar. Então você tem que ter sempre fé e equilíbrio em todas as suas direções. Só. Você acabou de falar o seguinte, são duas leis, uma lei da causa e efeito, né? O ação e reação. Tudo a sua falha, o seu comportamento, é você que vai responder. Você nunca vai responder por erro dos outros. Nunca. Certo? E a outra lei, a lei do livre-arbítrio, é uma decisão. Você toma a decisão. Não é tanto o mal que você faz, é o bem que você deixou de fazer. Inclusive no livro Céu e Inferno, do Allan Kardec, se não me engano, no capítulo 7, ele fala do código das penas da vida futura. Inclusive, ele trata disso. Que realmente não é tanto o mal, é aquilo que você deixou de fazer. O bem que você deixou de fazer. No livro dos espíritos. Isso está bem colocado. Só para complementar, nenhum espírita kardecista é dono da verdade. Não está conosco. Nós podemos aprender com qualquer outra pessoa, de qualquer outra religião. A nossa passagem aqui é sempre um aprendizado. E ele não se encerra. Então nós podemos estar aprendendo uma lição com um budista, com um Hare Krishna, com qualquer outra religião. Nós temos que estar sempre atentos e estar abertos para sempre aprender. É verdade. Mesmo porque, né, independentemente da religião, a ideia comum vai ser sempre de praticar o bem, respeitar o próximo, de conviver harmoniosamente. Uma questão de escolha, né? Sempre bem o mal de escolha. Mas vai ver o problema. Quanto mais sabedoria, mais responsabilidade. Quanto mais sabe, mais responsabilidade. Ah, com certeza. Muito mais será cobrado daquele que tem mais conhecimento. Mais alguém tem fazer alguma pergunta? Falatório. Falatório. Então, falatório é um disque, assim, né? Exatamente. Né? É coisa um pouco diferente daquilo que a gente está falando aqui, né? De praticar maus atos, né? Mas é que Ele fala disso, né? O disque, né? Mas é um mau ato, né? É um mau ato. Então, assim, a gente tem Bom, que... aí vai atingir a pessoa, né? Bom, Luiz Henrique vai ficar por aqui ainda, se alguém tiver mais alguma pergunta. A gente já falou bastante, né? Já. Só que só falamos coisas boas. Ainda bem, né? Sim, vamos nos preparar agora para as vibrações
para aquelas pessoas, para todos os nossos amigos, irmãos, para todas as pessoas que não têm um lar, que não têm o que comer, o que vestir, o que calçar, aqueles que moram nas ruas, debaixo das pontes, que estão com a família em piores condições, nas condições de sofrimento e angustiantes. Vamos pedir muito amor e compreensão para essas pessoas. Vamos pensar também nas crianças que vivem em orfanatos, nos velhinhos que são colocados em asilos, nos quais as famílias levam e deixam lá e esquecem de ir visitá-los. E nessas crianças que foram rejeitadas pelos pais, que ficam à espera de um lar, de alguém que os adote. Que Jesus tenha muita compreensão, muito amor a essas pessoas, que possam realizar isso, conseguir um lar para essas crianças e muito mais amor aos velhinhos. Vamos também pedir por aqueles que estão nos hospitais, nos leitos de dor e sofrimento, passando por provas, por provações que já foram estabelecidas, mas que a pessoa fica revoltada e não quer passar, fica com raiva e perde a fé. Nesse momento, desacredita em tudo. Vamos pedir amor a essas pessoas, resignação, amor, compreensão. Por aqueles que cometeram crimes contra a lei, que estão nas penitenciárias de todo o nosso Brasil e de todo o mundo, que no coração dessas pessoas haja uma centelha, uma fagulha de arrependimento, que todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos passíveis de errar. Como disse Jesus, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então todos nós somos pecadores, todos nós somos falíveis, mas estamos aqui procurando melhorar dia a dia. Vamos pedir muito amor para essas pessoas. E finalmente para os nosso estado, nossa capital, nossas casas, nossos familiares, nossos filhos e filhas, que tenham a compreensão do bem e do amor que nós, pais, passamos a eles. Porque como o nosso orador explicou, quem não aprende pelo amor, vai aprender pela dor. E é muito mais sofrido aprender assim. Vamos desejar a essas pessoas muito amor, muita paz, muita compreensão. Que a harmonia, o amor, a verdade e a justiça prevaleçam em todos os corações dessas pessoas. Que assim seja, graças a Deus. Passamos agora à segunda fase, que é a fase dos passes. Vocês aguardam aqui e nós vamos começar a iniciar os passes. Graças a Deus.